Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Continuamos com o projeto, ainda que algumas atividades de estudos e pesquisa têm nos ocupado aí, e por um curto período nós estamos nos dedicando a essa outra atividade. O tema de hoje é filosofia do WhatsApp, filosofia do Zap, ou a comunicação e na época do WhatsApp. Quais são os impactos disto para nós? Antes de prosseguir no vídeo, eu sempre agradeço a sua audiência, dê um joinha, se inscreva no canal, se achar muito pertinente, compartilhe com outros amigos, contribui com o nosso trabalho de divulgação filosófica. O projeto Filosofia continua de pé e de divulgação filosófica como uma base de conteúdos para outras áreas, para se pensar outras áreas. Nós fizemos a filosofia até o momento comentando autores e quando fomos aproximando do período mais contemporâneo passamos a fazer temas que, digamos, são olhados sobre ou a partir de uma perspectiva filosófica. E o tema de hoje é: qual tem sido o impacto do uso do WhatsApp ou de outros aplicativos do tipo de comunicação no próprio processo de comunicação e de interação entre as pessoas. Ainda hoje, já entrando aqui no tema, eu observava, e já vem uma observação de mais tempo, que toda vez que uma mensagem entra no meu WhatsApp, eu tenho a tendência de querer olhar e de querer interagir e responder. E o simples fato de querer ver já implica uma disposição da minha parte em querer interagir com aquela mensagem. Eu observei então que em torno dessa situação cotidiana nós temos aí um amplo aspecto de reflexão que envolve a comunicação contemporânea, que envolve o pensamento contemporâneo e, portanto, seria interesse da filosofia, digamos assim, transpassar esta questão cotidiana de reflexões filosóficas. Na minha conclusão, eu creio que nós tendemos a não atender o apelo do outro que manda uma comunicação para nós. E aí quem conversava comigo até perguntou: mas você está parecendo velho. E aí eu fui lembrando de outras cenas. Sabemos muito que teve um filme de um cantor famoso, do pai de uma dupla de cantores famosos, que depois eu deixo aqui alguma indicação, que é Francisco e Seus Filhos, ou coisa assim, né? Dos cantores, acho que Zezé de Camargo e Luciano, no qual o pai dele, no filme, cumprimentava o boa noite do jornalista de uma rede de televisão. Quando terminava, o jornalista dizia boa noite, o pai dele respondia. E eu estava lembrando que eu creio que o meu avô, um avô meu paterno, também tinha essa atitude. Quando o jornalista cumprimentava, ele cumprimentava. E eu fui lembrando outras coisas curiosas em torno desta interação comunicativa que nós presenciamos. Eu morei muitos anos em São Paulo e desde o início da pandemia estou numa região campestre do sul de Minas, e foi oportuno para eu relembrar que quando a gente passa por uma pessoa, ela cumprimenta você, ou levanta a mão, ou faz um meneio de cabeça. E nesta localidade eu logo lembrei desta minha infância, que nós não passaríamos um pelo outro sem cumprimentar o outro, sem falar um oi. E que aqui na região, as pessoas que vêm de fora de São Paulo, em geral, passam sem cumprimentar as pessoas, e que é uma coisa que as pessoas atualmente já identificam: isso aí não deve ser daqui. Mas em sendo alguém da localidade, você não cumprimentar o outro e responder olá e tudo bem, nem que seja com um aceno, em geral cria uma problemática na comunicação, na interação. E nós sabemos que nos grandes centros, como São Paulo, nós não cumprimentamos as pessoas. Existe até um comediante que brinca que em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma cidade já grande, né, eu creio que passa da casa aí próxima a 2 milhões, a grande Belo Horizonte chega a quase 4 milhões de habitantes. Esses comediantes, na verdade, eu lembro de um, brinca que em Belo Horizonte também se cumprimenta. Eu não sei se isso é verdade. Na rua, né, a gente chama de sodar os outros, né, quer dizer, de cumprimentar.
e que em São Paulo a gente experimenta uma espécie de anonimato, que nós passamos pelas pessoas e não percebemos e não nos comunicamos com as pessoas. E esta indiferença, portanto, que os grandes centros urbanos, na Praça da Sé em São Paulo, no trem, na estação de trem da Barra Funda ou na da Sé, que é mais conhecida, nós efetivamente seria impossível cumprimentarmos todas as pessoas. Só que esse processo da indiferença cria a ideia de um anonimato e cria uma série de impactos sociais. Portanto, as pessoas moram nas ruas, as pessoas morrem nas ruas e simplesmente as pessoas passam, veem e não fazem nada. Este processo, a meu ver, vem para o modelo de comunicação que tem se estabelecido dentro do WhatsApp. Ele, por exemplo, você está num grupo que tem interpelações, que você não lê todas as interpelações. Eu dizia que se eu estou num grupo com o qual eu não interajo, eu não fico, eu pego e saio. Porque eu não vejo o sentido de estar num grupo em que há interpelações de comunicação, de comunicações, as quais eu ignoro. Já basta os spams do mundo dos e-mails, que vem propaganda que você é obrigado a pagar. Então, sempre é uma interpelação que você se reeduca a não corresponder. Por mais que quem está hiper engajado nesse processo talvez não perceba maiores problemas em simplesmente ver uma mensagem e não responder, o que nós podemos rapidamente verificar é que da indiferença dos grandes centros para o uso do WhatsApp, nós estamos fazendo esse transporte também, em que necessariamente eu interpelar alguém, este alguém me dará como retorno uma resposta, uma interação e uma percepção e etc. De certa maneira, com os recursos eletrônicos, nós ampliamos a quantidade de possibilidades que nós temos, isso é positivo. No entanto, este aumento de possibilidades, se ele então vem carregado desta, digamos, construção em que eu sou interpelado, mas eu não me sinto interpelado, convenhamos que ela vai não só redundar em não comunicação, mas ela vai criar um dispositivo em si que é de não ver a interpelação. Porque você tem sido interpelado, não corresponde, para você, você não se sente obrigado, você não vê nada nisso. É muito provável que isso também passará para as outras dimensões da sua convivência social, e a gente não tem, eu pessoalmente não tenho acesso à pesquisa de comunicação especificamente, mas a gente pode pensar que isso, no mínimo, irá modificar a forma como nós comunicamos. E uma comunicação, ou a comunicação, é um instrumento fundamental da nossa Constituição enquanto pessoa. Saber comunicar adequadamente, saber comunicar segundo as regras da democracia, saber comunicar segundo as regras da cidadania. Tudo isso eu diria que são aprendizados. Podemos verificar esses assuntos em várias referências pedagógicas, em vários textos formais, legais, como a Constituição. Todo esse processo, portanto, que é importante para a nossa vida, temos que pensá-lo que essa nova realidade comunicativa tende a criar em nós esse desarranjo, esse desajuste comunicativo. Eu, para conclusão, acho que em termos filosóficos, produzir a negação, produzir um estado em que eu passo a ignorar a interpelação comunicativa, a tendência é eu trazer isto para ciclos cada vez mais próximos da minha convivência, e eu passo a um processo de esquecimento e de não percepção, ignorância, né? Ignorar quer dizer não ver esses apelos externos, e depois também apelos que eu diria mais interior, de percepção de si mesmo, de afetos, de angústias. De certa maneira, portanto, na minha conclusão filosófica, não passaria incólume este ato comunicativo que não
consegue habitualmente entender que se alguém te interpela, a gente precisa retornar. Isso é um problema, porque as propagandas, os call centers, por exemplo, temos que aprender a ignorar as chamadas de telefone, porque o telefone, a linha habitual, virou espaço para call center. E, obviamente, pessoas mais velhas que ainda usam o ato de fazer uma ligação via a linha telefônica habitual, que ainda somos obrigados a manter, porque no dia que disser que não precisamos, podemos ter o aparelho celular sem ter a linha, vai ser uma coisa louca, porque todos nós utilizamos, uma parte de nós brasileiros, utilizamos muito mais a comunicação por Wi-Fi ou pelo 3G do que propriamente pela ligação habitual do telefone. Então nós já temos que aprender a fazer isto. Eu vejo pessoas mais idosas, quando recebe ligação de call center, a pessoa senta, conversa com aquela pessoa e diz que não quer, e muitas das vezes a pessoa é treinada para desconsiderar a própria pessoa e planejar ali uma venda em cima dela. Portanto, são pessoas que, do ponto de vista aí da comunicação, segundo Habermas, seria aquela que tem uma estratégia de ação comunicativa e não que tem uma estratégia de comunicação, mas essa estratégia de comunicação, eu vou te vender algo, portanto, perverte, profana o ato sagrado, sobretudo das pessoas mais velhas, de interagir numa conversa com quem te interpela. De certa maneira, até essas pessoas têm sido educadas, sobretudo pessoas mais novas, a ignorar esses apelos comunicativos que são falsos. Portanto, eu vejo isso como um tema filosófico a ser pensado, debatido e de relevância a ser proposto pensarmos isso. A filosofia não trabalha com uma conclusão, porque eu posso ter aqui uma conclusão, você ter outra e assim seguir, mas há o problema e nós procuramos contornar aí, digamos assim, o problema. O problema é a interpelação comunicativa dos grupos de WhatsApp, quais são os efeitos disto na nossa capacidade comunicativa, e toda essa exposição foi exatamente para criar o problema e lançar a pergunta se não é mais um problema que interdita a nossa capacidade de nos comunicarmos adequadamente. E quais que seriam as atitudes, fica em aberto, porque todos iremos providenciar respostas que julgarmos aí pertinentes, e para se fazer conclusões propriamente, que não sejam achismos, teríamos que aí investigar muito mais a fundo, que não é o espaço aqui das nossas pílulas. Enfim, e é espaço de projeto de pesquisa, certamente, de pessoas da área de comunicação, de psicologia e de educação, que precisariam se dedicar um bom tempo em torno, para a gente aí encaminhar questões que podem, muitas das vezes, incidir sobre a legalidade, sobre projetos de lei, por exemplo, que obriga os call centers a serem de um dado número, que eles têm, inclusive, tentado burlar. Eles te mandam uma mensagem num telefone e te pede para ir para outro. O outro é de call center, né? Te manda um negócio no WhatsApp, que é aparentemente um telefone normal, aí você entra e vai para um telefone que é de call center. Mas para-se, portanto, interferir nessa modalidade a partir de estudos, a partir de projetos legislativos competentes para isso. A filosofia é essa provocação, não irresponsável, mas é uma provocação enquanto formulação da questão para que a gente possa pensar. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo vídeo, um pouco mais espaço devido à nossa agenda, mas continuamos aqui ativos.